nosso culto de adoração, Deus. Pai de amor e bondade, muito obrigado, Jesus, pelo privilégio que temos dado uma vez mais e poder estar na tua casa, adorando o teu nome, na beleza da tua santidade, Senhor. Muito obrigado por ter nos dado a oportunidade de estar na tua casa, adorando o teu nome, na beleza da tua santidade. Pai, nos dê uma manhã abençoada, Senhor da glória, teus filhos que estão a caminho, aqueles que já chegaram, Pai, ó Deus, tudo que vai acontecer nesta manhã, que seja para a glória do teu santo nome, Senhor. A mensagem que vai ser pregada, os hinos que vai ser cantado, fala de uma forma poderosa em nosso meio, em nome de Jesus e Nazareno. Amém, Senhor. Amém, Pai. Se você não deu a paz do Senhor, para esse crente abençoado, está ao seu lado direito, lado esquerdo, frente, retaguarda, a sair, em nome de Jesus de Nazaré, convidar que o evangelista Silvio estará cantando os hinos congregacionais. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 107 da nossa harpa cristã. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, hei de não falhar, quando as tempestades vêm me assolar. Pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade em Jesus, enfim, firme nas promessas de Jesus. A igreja. Firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Saúde, amada igreja, com a santa paz do Senhor. Convido os irmãos para se colocarem de pé e abrirem as vossas revistas na lição de número 3. Eu vou estar lendo, como de costume, os irmãos venham repetir aquilo que eu vier a ler. Lição 3, 19 de outubro de 2025. Lição 3, 19 de outubro de 2025. Título da lição: Caleb, perseverança na fé, rumo à terra prometida. Título da lição: Caleb, perseverança na fé, rumo à terra prometida. Texto áureo: porém o meu servo Caleb,
porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me. Eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Números 14, verso 24. Verdade aplicada. A perseverança nos leva a seguir em frente, atingir o alvo e alcançar as promessas de Deus. Os textos de referência se encontram no livro de Josué, capítulo 14, verso 7 até o verso 9, até o verso 7 até o verso 11. Eu vou estar lendo o primeiro, a igreja o segundo e assim sucessivamente. Diz assim o verso 7. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Todos, o verso 11. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que... A igreja pode se sentar. Só peço aos irmãos, quando se sentarem, deixe a Bíblia de vocês aberta no livro de Números, capítulo 13. Porque todo esse resumo que eu vou dar para os irmãos vai estar baseado em Números, capítulo 13, e uma parte do capítulo 14. Nessa lição de hoje, irmãos, que está falando sobre Caleb, a gente vai ver aqui que nossa lição ela traz diversos assuntos importantes para nós. Vai falar sobre a perseverança de Caleb, que ele era um homem de fé, que ele era um homem corajoso, um homem temente a Deus, enfim. Então, na nossa lição, vai abordar tudo isso. Vai falar sobre conhecer o relato bíblico sobre Caleb, ressaltar a importância de ter bom ânimo diante de situações adversas. E vai falar também sobre reconhecer a importância de crer nas promessas de Deus. Para a gente poder ganhar tempo, irmãos, eu separei aqui para nós, nesta manhã, separei aqui algumas lições extraídas dentro do texto da lição e dentro de Números 13, que está de acordo com o que está na nossa lição. A primeira lição que eu gostaria de compartilhar aqui para os irmãos, eu acredito que eu não vou conseguir compartilhar todas as lições que estão aqui, mas eu vou trazer a mais importante, né, pelo menos para mim. A primeira lição que eu gostaria de trazer aqui para os irmãos, já com base em Números capítulo 13, depois a gente vai ler alguns versículos, por isso que eu pedi para os irmãos deixarem a Bíblia aberta. A primeira lição que eu gostaria de trazer para os irmãos, dentro da nossa lição e dentro do texto sagrado de Números capítulo 13, é que Deus ele te faz ver possibilidades onde todo mundo viu dificuldades. Então a nossa primeira lição, eu vou tratar com os irmãos a respeito que Deus te faz ver possibilidades onde todo mundo viu dificuldades. A gente vai reparar, irmãos, que Deus ele faz promessas, Deus te faz promessas, Deus ele tem propósitos para realizar na sua vida ou para cumprir na sua vida. Só que a gente vai ver que todas essas promessas que Deus faz para nós, todas essas promessas que Deus tem também para nós, propósitos, enfim. Só que para Deus cumprir isso nas nossas vidas, irmãos, a gente sempre vai passar por um processo. Deus prometeu para eles que quando tirasse eles do Egito, ele ia levar eles direto para a terra prometida. Só que nesse caminho até a terra prometida, eles vão passar por onde primeiro? Eles passam pelo deserto depois que eles saem do Egito. Então ali no deserto, foi um processo que eles passaram. E não é diferente nas nossas vidas também, irmãos. Deus tem promessas, Deus tem propósito para cada um de nós, só que a gente vai passar por alguns processos. Só que esses processos a gente não sabe. Eles chegam e a gente tem que confiar em Deus, que Deus está passando juntamente conosco nesse deserto, nesse momento. Só que a gente sabe que todo deserto ele é temporário.
ele não é para sempre. Basta a gente crer nas promessas de Deus, naquele que nos confiou a tal missão. Então a gente vai reparar, irmãos, que para a gente entender o propósito de Deus, a gente tem que parar para analisar que todo esse propósito que Deus tem para nós, a gente vai passar por um processo. E se a gente não souber lidar com o processo, a gente pode acabar ficando desanimados. Por que desanimados? A gente vai ver nos dias atuais, a gente vai ver atualmente, que tem muitas pessoas que quando Deus faz alguma promessa, quando Deus promete alguma coisa, ou seja, diretamente Deus falando com a pessoa através de sonho, ou através de uma voz audível, ou usando alguém, às vezes na cabeça de algumas pessoas fica aquela questão: será que vai se cumprir agora? Será que vai se cumprir daqui a uma semana, daqui a um ano? Só que para Deus é independente, irmãos. Deus pode fazer amanhã, pode fazer daqui a uma semana, pode fazer daqui a um mês, pode fazer daqui a anos. Para Deus não importa. Deus sabe a hora e o momento certo de cumprir aquilo que Ele prometeu para nós. Só que a gente passa por um processo. E se a gente não entender o processo, a gente vai acabar desanimando. Pois bem, a gente vai ver aqui, em Números capítulo 13, que Deus dá uma ordem para Moisés enviar 12 espias. Esses 12 espias eram um de cada tribo, que foi separado ali, os líderes de cada tribo, da tribo de Judá, Zebulão, Benjamim, Issacar e por aí vai. Enfim, eram 12 espias, um líder de cada tribo, e eles vão espiar a terra. Nisso que eles vão espiar a terra, a gente vai ver que eles ficam ali durante 40 dias espiando a terra. E depois eles voltam para entregar todo o relatório a Moisés. Aí uma coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos: todos os 12 espias, eles foram para a mesma terra, eles sentiram o mesmo clima, ou sentiram o mesmo tempo. Como assim, Renê? Todos eles pegaram o mesmo sol, todos eles pegaram o mesmo frio, todos eles pegaram o mesmo vento. Só que aonde está o problema, Renê, disso tudo? O problema está nos relatórios, irmãos. Como assim o problema está nos relatórios? A gente vai ver que cada um trouxe um relatório. E a gente vai ver que a partir do verso 25, Números capítulo 13, a partir do verso 25 até o verso 29, a gente vai ver o relatório de cada um deles ali, o relatório deles ali naquele momento. Eu não vou ler para os irmãos para a gente ganhar tempo, mas eu acredito que os irmãos estão anotando e vão ler em casa. A gente vai ver que 10 trouxeram relatórios pesados e 2 trouxeram relatórios diferentes. Por que os relatórios, irmãos, eram diferentes? Aí eu faço essa pergunta para os irmãos. Era porque cada um tinha uma visão diferente. Aí fica aquela questão: tá, Renê, cada um tinha uma visão diferente. Mas o problema estava onde? O problema, irmãos, não estava na terra. O problema estava na visão de cada um deles. A gente vai ver que os 10, conforme eu falei para os irmãos, trouxeram relatórios totalmente pesados. E fez o povo ali ficar alvoroçado com tudo aquilo que eles estavam ouvindo. Mas como eu falei para os irmãos, o problema não estava na terra, estava na visão de algumas pessoas. Aí agora eu trago alguns textos para os irmãos entenderem aonde eu quero chegar. A gente vai reparar que Adão e Eva, fazendo um comparativo com Jesus, Adão e Eva, antes do pecado, eles estavam no jardim do Éden, e ali eles estavam desfrutando de uma vida muito boa. Talvez nós queríamos estar no lugar deles naquele momento. Eles não desfrutavam de nenhum tipo de tristeza, eles não desfrutavam de nenhum tipo de doença, enfim, eles eram perfeitos, não tinha ainda pecado. Então eles curtiam a vida numa boa, eles tinham tudo, eles eram supridos de tudo, não tinha falta de nada. E Jesus estava no deserto, Jesus perfeito, Jesus estava no deserto. Só que a gente vai reparar algo interessante: Adão e Eva tinham tudo, eram perfeitos, mas eles pecaram. O problema agora era o Éden ou eram as pessoas? Jesus estava no deserto, Jesus era perfeito. Jesus não tinha nada ali no deserto, não tinha comida, não tinha água, não tinha nada. E Jesus não pecou. Aí agora eu digo para os irmãos: o problema é a terra ou são as pessoas? O problema é o lugar ou é a nossa visão? Então a gente vai ver aqui na primeira lição nossa aqui, que eu estou trazendo para os irmãos, que Deus ele faz a gente ver possibilidades onde todo mundo vê dificuldades. Então tem determinados lugares que Deus vai nos colocar, que se a gente não souber aproveitar a oportunidade, outras pessoas vão aproveitar. Existe uma frase interessante que diz assim, que o tolo ele vê dificuldade na oportunidade, mas o sábio ele vê oportunidade na dificuldade. Gostaria de me estender mais nessa primeira lição, mas a gente sabe que o tempo é curto.
E eu gostaria só de trazer uma frase para os irmãos para poder pular para a lição número 2. Para encerrar essa primeira lição nossa, eu gostaria de trazer a seguinte frase para os irmãos, que a visão humana, ela nos limita a enxergar problemas, mas a visão dos céus, ela nos leva a enxergar o extraordinário. Os 10 enxergaram problemas, mas os 2, Josué e Caleb, enxergaram algo extraordinário da parte de Deus. Pulando para a segunda lição, aqui trazendo para os irmãos, qual o título que eu dou para essa segunda lição? Caleb era um homem de visão. A gente vai reparar, irmãos, aqui, em Êxodo 13, capítulo 30, vai nos dizer assim, acompanhe comigo aí quem estiver com a Bíblia aberta. E Caleb fez com que o povo calasse diante de Moisés e disse, subamos imediatamente e possuamos a terra, porque somos capazes de conquistá-la. Essa é a fala de Caleb, no verso 30. Números 13, verso 30. Repare bem, irmãos. Do verso 25 até o verso 29, quem está falando são os 10 espias que trouxeram relatórios pesados, conforme eu falei aqui para os irmãos na lição anterior, na lição número 1. Então, aqui na nossa lição número 2, Caleb, homem de visão, a gente vai ver que depois que os 10 traz seus relatórios pesados, fazendo o povo ficar alvoroçado em conflitos ali naquele momento, a gente vai ver que quando o Caleb, ele vai falar, Caleb vai tomar a frente ali, e Caleb está fazendo o seguinte ali, ele está mandando o povo calar a boca. Por que ele está mandando o povo calar a boca? É porque aonde tem um homem de visão, quem não tem visão não pode palpitar. Aprenda isso, aonde tem uma pessoa de visão, uma pessoa que não tem visão não pode palpitar. Então Caleb pede para que todos calassem. E agora ele se manifesta e vai trazer o relatório dele ali para Moisés e para o povo ali naquele momento. Então a nossa segunda lição vai falar sobre isso. Caleb, um homem de visão. E qual é o problema, irmão, que está acontecendo nos dias atuais? Tem pessoas pedindo palpite ou deixando qualquer pessoa palpitar na sua vida. Pessoas sem visão nenhuma querendo ditar o ritmo da sua vida. Pessoas sem visão nenhuma querendo falar do seu casamento, querendo dar palpite no seu casamento. Pessoas sem visão nenhuma querendo falar do seu relacionamento. E o que está acontecendo, infelizmente? Muitas pessoas estão aceitando esse tipo de palpite. E por isso a gente está vendo muitas pessoas, ou muitos projetos, muitas famílias, muitos relacionamentos se desmoronando. O negócio é muito grave, irmãos. O negócio é muito grave. Sabe qual é o mal, às vezes, de muitos cristãos? É que a gente quer uma resposta imediata. Então a gente vai consultar, entre aspas, né, o nosso melhor amigo. Aquele nosso melhor amigo, às vezes ele não tem uma visão espiritual, às vezes ele não é um servo de Deus. Então ele não vai ter um palpite bom para te dar. Quer ver um exemplo? Para a gente poder ganhar tempo? Quando o filho de Salomão vai assumir o trono, Roboão, ele, em vez de se consultar com os mais experientes, ele vai se consultar com quem? Com os amigos dele da juventude. Mais simples, mais fácil, eles andaram comigo. Mas não se consultaram com os experientes. E o que aconteceu? A gente já sabe a história. Houve a divisão das tribos. Israel de unificada, agora passa a ficar dividida. Mas vamos lá. Pulando para a nossa terceira lição. A terceira coisa que eu extraio aqui da nossa lição, baseada em Números 13, é que a gente tem que tomar cuidado com a opinião da maioria. Como assim? O texto é bem claro. Eram 12 espias. Todos trouxeram relatórios. 10 trouxeram relatórios extremamente pesados. E a gente vai ver que o relatório que os 10 trouxeram eram relatórios de derrota, relatório negativo. E o que vai acontecer? O povo vai abraçar a ideia como se eles estivessem certos. Renê, onde está isso, Renê? Êxodo. Números capítulo 14, do verso 1 até o verso 4. Acompanhe comigo, vai dizer o seguinte: e toda a congregação ergueu sua voz e clamou, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: quisera Deus que tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quisera Deus que tivéssemos morrido neste deserto. E porque o Senhor nos trouxe esta terra para cairmos pela espada e para que nossas esposas e nossas crianças sejam presas. Não seria melhor voltarmos para o Egito? Ao verso 4 vai dizer: e eles disseram uns aos outros: fazemos um capitão e voltemos para onde? Para o Egito. Deus não chamou o povo dele para ser escravo não, irmãos. Só que a mentalidade do povo naquele momento era uma mentalidade de escravos. Eles não estavam conseguindo entender o propósito de Deus. Mas enfim,
Então, a gente tem que tomar cuidado com a opinião da maioria. A gente vai reparar que eles foram influenciados. Influenciados, o texto é bem claro. Só que a Bíblia, irmãos, a Bíblia ela é tão interessante que ela traz para nós exemplos negativos e também traz exemplos positivos. Os negativos para a gente poder olhar, ler, aprender, mas não seguir esse tipo de exemplo. E os exemplos positivos para nós olharmos, para nós lermos e para a gente seguir. Eu trouxe aqui um exemplo negativo, mas também a Bíblia traz exemplos positivos de pessoas que não deixaram ser influenciadas. A gente vai ver que os jovens, Daniel, Misaías, Ananias, Azarias, a gente vai ver que eles foram levados cativos para a terra da Babilônia. E eles lá não se corromperam. Eles não se deixaram se influenciar pelo ambiente no qual eles estavam. Talvez os irmãos devem estar estranhando. Misael, Asaías, Ananias, Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego. Só que eu trouxe o nome dele original, não um apelido. Então a gente vai ver que eles não se deixaram influenciar, irmãos. Eles não se deixaram. Renê, onde tu quer chegar com isso? Nós vivemos no mundo atual, num ambiente tenebroso, irmãos. A gente sai daqui, aqui é um ambiente de paz, um ambiente tranquilo. A gente comunga um com o outro, fala um com o outro. Mas quando a gente sai daqui, a gente anda 100 metros, tem pessoas ali na esquina, bebendo, xingando, abusando um do outro, enfim. Então, o que a gente tem que fazer, irmãos, nesse mundo a qual nós estamos? Nós não podemos ser influenciados por eles. Nós temos que influenciar. Quando Jesus fala que nós temos que ser sal da terra e luz deste mundo, Jesus está falando que a gente tem que fazer a diferença, irmãos. A gente tem que fazer a diferença. Aí ficam algumas perguntas para nós aqui nesta manhã. Será que eu estou fazendo a diferença dentro da minha casa, dentro do meu lar? Será que eu estou fazendo a diferença dentro do meu serviço, dentro do meu trabalho? Será que eu estou fazendo a diferença dentro da faculdade? Será que eu estou fazendo a diferença dentro da escola? Será que quando as pessoas me olham, falam assim, caramba, realmente, ele é um homem de Deus. Ela realmente é uma mulher de Deus. Será que nós estamos influenciando ou estamos sendo levados pela opinião da maioria? Vamos pular para a nossa quarta lição. A nossa quarta lição é uma reflexão. Faltam 8 minutos, eu separei aqui 6 lições. A nossa lição ela é uma reflexão. Como assim uma reflexão? O título que eu separei é o seguinte, diz assim: quando você vê o gigante, você avança ou retrocede? Voltando a falar para os irmãos, dentro de Números 13, cada espia representava uma tribo, conforme eu falei para os irmãos, são 12 tribos, 12 espias, cada um representava uma tribo. Era muita responsabilidade que cada um deles estavam carregando. Só que eles vão, trazem relatórios negativos, enfim. A gente vai ver que os 10 se viam como derrotados, se viam como consumidos pelos seus adversários. O relatório deles eram esses. Ponto. Só que aquilo ali era uma vergonha para aquela geração. Imagina, eu gostaria que os irmãos acompanhassem o capítulo 13, verso 2, que vai dizer assim, ó, só para a gente poder entender. Envia homens para que possam examinar a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel. Deus já está dizendo no verso 2 que ele ia dar. Já estava bem claro. Ele ia dar a terra. E deu, futuramente. Então, quando eu falo que era uma vergonha para a nação, o que aqueles espias estavam fazendo, imagina, eu chego, trago um relatório negativo e milhares de pessoas me ouvindo. 10 trazem relatórios negativos, 2 trazem relatórios positivos. Imagina aquela geração ouvindo os relatórios negativos. Eu, líder da tribo, sabendo que Deus lá atrás já tinha falado que ia dar a terra. Eu vi diversas proezas que Deus fez, diversos milagres, diversos prodígios. E chego na hora de trazer um relatório, eu trago um relatório negativo. Imagina toda a geração me olhando e me apontando. Nossa, ele viu todas as proezas que Deus fez e chega aqui e me traz um relatório totalmente negativo. Ou seja, ele não confia no Deus que ele serve? Ele não confia nas promessas de Deus? Então essa é uma reflexão para nós nesta manhã. Quando a gente está vendo gigante, nós estamos avançando ou estamos retrocedendo? Mas Renê, naquele tempo eles enfrentaram gigantes na terra. Sim, beleza. Mas quando eu trago aqui para nós, aqui nesta manhã, a gente pode trazer gigantes e trazer diversos exemplos, irmãos. Como assim? Diversos exemplos. Às vezes surge uma enfermidade, uma doença da qual a gente não espera, e aquilo ali, de repente, é um gigante na sua vida, e você tem que lidar com esse gigante. A gente também pode trazer outro tipo de exemplo aqui para vocês. Posso trazer algum tipo de exemplo aqui para vocês? É que a gente lidar com vários problemas a cada dia da nossa vida. Então, a cada problema que a gente lidar a cada dia da nossa vida, é um gigante que a gente enfrenta, irmãos. Quer ver um outro exemplo? Vou dar um exemplo aqui muito bobo para vocês, mas eu poderia citar diversos. Tem pessoas que têm dificuldade para acordar cedo, mas ela luta
acordar cedo para chegar cedo no trabalho. Isso é um gigante que ela tem que vencer. Isso é um gigante que ela tem que vencer. Outro exemplo que eu vou dar rapidamente para os irmãos, faltam 5 minutos. Às vezes na tua família tem pessoas que não são cristãs, e você dita a ordem na tua casa, eu não quero ninguém xingando aqui, mas de vez em quando a pessoa solta um palavrão e você fica incomodada com aquilo. E você sabe que tem que agir de sabedoria para não poder ferir a pessoa. Então é um gigante que você está lidando. Mas aí fica aquela questão, a reflexão para nós nessa manhã. A gente está avançando quando vê o gigante ou a gente está retrocedendo? Aí vamos lá. A nossa quinta lição vai dizer assim. A nossa quinta lição. Eu vou pular a quinta lição, irmãos, porque faltam 4 minutos. Então não vai dar tempo de eu explicar a sexta e eu tenho que explicar a sexta. Vamos para a sexta lição. A sexta lição está no verso 2. Eu já li para os irmãos, vou ler novamente. Envia homens para que possam examinar a terra de Canaã, que daria aos filhos de Israel. Só até esse ponto. Qual o título que eu trouxe para essa lição para a gente poder encerrar? O título que eu dou para essa lição é Deus deu a terra prometida. Quem quiser aperfeiçoar mais isso que eu estou falando para vocês, depois anotem, eu repito o vídeo, né, se porventura estiverem gravando, Gênesis capítulo 12, verso 1 ao verso 7, Gênesis capítulo 13, verso 14 até o verso 17. É um complemento disso que eu estou falando aqui para vocês aqui. Aí vamos lá. Deus deu a terra prometida. Já tinha falado com Abraão, e agora Deus está falando novamente ali com Moisés. Quando eu falo que Deus deu a terra prometida, eles já eram donos legítimos da terra. Eles só precisavam ficar na presença de Deus. Certo? A gente vai ver que futuramente eles vão herdar a terra prometida. Agora, para nós, aqui, para a gente poder encerrar. Deus, Ele nos deu a vida eterna. Como assim nos deu a vida eterna? João 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos que estão aqui nesta manhã, eu acredito que entregaram a sua vida a Jesus Cristo, certo? Eu acredito que todo mundo que está aqui seja salvo ou tenha ciência que já é uma pessoa salva. Se acontecer o arrebatamento, todos nós iremos para a glória. Amém? Então, quando nós entregamos a vida ao Senhor Jesus Cristo, quando nós abrimos o nosso coração e deixamos eles entrar e fazer parte da nossa vida, nós ganhamos um bilhete. Nós ganhamos uma passagem para o céu. Lembra que eu falei para os irmãos na primeira lição? Que Deus, Ele faz promessas, Deus, Ele tem propósito na nossa vida, só que a gente passa por um processo. Deus deu esse bilhete para nós, só que a gente ainda está aqui, nesta terra. Só que a gente sabe que a nossa vida é efêmera, é passageira. Nós estamos aqui transitoriamente. Daqui a pouco nós iremos subir. E essa dor que nós sentimos, dor de cabeça, dor no corpo, dor de coluna, hernia de disco, dor nas pernas, enfim, isso não vai ter mais, irmãos. Não vai ter mais choro, não vai ter mais rancor, não vai ter angústia, não vai ter tristeza, nem nada. Eu vou olhar para vocês lá em cima, e da mesma forma que eu ver vocês lá em cima, vai passar milhares de anos e a gente vai continuar com a mesma forma. Então a gente não vai se preocupar em pintar cabelo, cortar cabelo, enfim. Não vai precisar passar maquiagem e outras coisas mais. Então, quando nós aceitamos a Cristo, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, irmãos, só prestando atenção para poder encerrar, falta 1 minuto. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, nós ganhamos um bilhete. Que bilhete é esse? Nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. E o que acontece, irmãos? O nosso lugar já está garantido. Deus já reservou para nós as mansões celestiais lá em cima. Só que tem um porém, irmãos. Qual é o porém, René? A Bíblia, em Apocalipse, capítulo 22, verso 14 e verso 15. E primeira carta aos Coríntios, do verso 6, do verso 9 ao verso 10. Tanto João, do livro de Apocalipse, tanto Paulo, na carta aos Coríntios, ele vai trazer para nós alguns exemplos que não vão herdar o reino de Deus. E eu vou trazer aqui os exemplos rapidamente. Quais são? Os injustos não vão herdar o reino dos céus. Os devassos não vão herdar os reinos dos céus. Os idólatras e os adúlteros não vão herdar o reino dos céus. Os efeminados não vão herdar o reino dos céus. Os sodomitas não vão herdar o reino dos céus. Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados ou beberrões, nem os maldizentes, nem os bebedores, nem os roubadores herdarão o reino dos céus. Então, se a gente não tiver incluso nesses exemplos aqui que eu trouxe para os irmãos, a gente pode ficar tranquilo que a nossa passagem, que nós obtivemos através de Jesus Cristo, a gente pode ficar tranquilo que em breve Jesus virá e irá nos levar para morar nas mansões celestiais
juntamente com Ele. Então, irmão, se apodere dessa promessa de Deus e continue confiando em Deus, que Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele te prometeu. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Pode aplaudir mais forte. Coisa boa. Se você não faz nada disso, irmão, teu lugarzinho já está lá no céu já. Luiz, vamos lá? 394. 394. Quem em suas mãos no arado já pôs, constante precisa ser. Aleluia. Quem tuas mãos no arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para o teu Senhor. Não desanime, por ser tua cruz maior que a do teu irmão. A mais pesada levou meu Jesus, te consola então. A tua cruz vai levando, o Jesus perdoando, alegremente andando para o lindo céu. Ser bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições. O amor proclamando, novas de paz se levando, aos que estão aguardando a salvação. Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te consolará. Com santo gozo em glória Ele te consolará. Esquecerás teus lidares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz. Aleluia. Maravilha, né? Está conosco esta manhã, pastor Helder, lá da igreja de Campo Grande, meu amigo particular. E quantos quer receber ele nesta manhã, pode dizer: Jesus vem breve? Deus abençoe, meu pastor. Nós vamos passar já o microfone para ele estar pregando a palavra do Senhor Jesus. A paz do Senhor para a igreja. Marcos, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 31. Enquanto os irmãos vão localizando, eu gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a pessoa do pastor Ariosto pelo convite, que Deus possa continuar abençoando essa igreja de uma forma muito especial. Os que acharam, diga amém. Amém. Os que não acharam, diga misericórdia. E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e Sidom, foi até o mar da Galileia pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente.
e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E, tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abra-te. Bendito Deus, nós te damos graça pela oportunidade, o privilégio de estarmos aqui nessa manhã para podermos, Senhor, nos alegrarmos na Tua presença e ouvirmos a Tua voz. Que tudo continue, Senhor, no seu controle. Tu já tens falado desde o início desse trabalho. Continua conosco, é o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. E você pode se assentar, glorificando ao nome do Senhor. É um texto bem conhecido que nos traz a evidência de mais um milagre realizado por Jesus, que naquela ocasião estava nos territórios de Tiro e Sidom, e aprouve ele que fosse para uma região mais distante, e ali trouxeram à sua presença um homem as suas limitações estavam inclusas na sua fala e na sua audição. Na verdade, aonde Jesus está, existe uma multidão. E o interessante é que isso acontece com todos nós, quando estamos num processo na qual necessitamos de uma providência da parte de Deus. É normal que o ser humano venha conjecturar a forma como aquilo vai acontecer, como Deus vai operar esse milagre, como Ele vai nos tirar de uma situação adversa. E aquele grupo que estava ali, eles, por certo, acharam que, talvez por uma questão quase que midiática, me permitam usar esse termo, eles achavam que Jesus iria, no meio daquela multidão, através dele manifestar a glória de Deus, e aquele homem vir a ouvir, começar a falar. E, na verdade, não foi isso que aconteceu. Retiraram aquele homem para um lugar reservado, e, estando diante de Jesus, ele realiza atos simples naquela situação. Coloca os dedos nos ouvidos do homem e depois, com um dos dedos, ele molha a língua através do cuspe. E um milagre acontece. E Jesus, naquele momento, ele levanta os olhos para os céus e diz: Efatá, abra-te, isto é, abra-te. Resumindo, essa é a história do texto. Mas qual o significado que a gente pode tirar dessas linhas, dessa breve história de mais um milagre realizado por Jesus Cristo? Tudo na nossa vida está no controle dele. Nada fugiu da direção e do comando do Senhor. E Deus não se agrada de ver os seus filhos em algum tipo de sofrimento. Às vezes a gente passa por adversidades e acha que Deus se esqueceu de nós. Seja ela através de uma enfermidade, seja através de uma dificuldade financeira, uma dificuldade a nível sentimental, uma porta que esteja fechada. E a gente questiona: Senhor, por que é que eu estou passando por isso? E, na verdade, é dentro das adversidades é que o milagre de Deus acontece e que coisas grandes são realizadas. Toda a glória, toda a vitória, todo pódio que nós possamos alcançar na nossa trajetória de crente vai depender de uma luta, vai depender de uma adversidade, vai depender de momentos de choro, vai depender de momentos de reflexão, vai depender do momento de leitura da palavra, de jejum, de oração, de subir ao monte.
Nós temos que ter uma atitude perante os céus, para que haja uma reação e o nosso milagre venha acontecer. E existem pessoas que também esquecem das promessas. E o Deus que nós servimos não é um Deus louco, não é um Deus que não tem palavra, que não tem memória. O Deus que nós servimos é um Deus de memória. Hoje, por exemplo, a igreja está rememorando a morte de Cristo ou a abertura do caminho para a nossa salvação. E Deus, quando faz alguma coisa, irmãos, a lógica dele não é a nossa lógica. A forma como ele trabalha não é a forma que nós iríamos realizar ou trabalhar diante dessa mesma situação. Jesus, quando ele toma a frente, quando ele toma a direção, ele não esquece daquilo que ele prometeu e sabe muito bem aonde é que ele vai chegar comigo e com você. Certa feita, Pedro já passava, ou digamos, numa linguagem de hoje, já estava no corredor da morte, já não tinha mais a sua liberdade, já passava restrições, e tantas experiências que ele teve na sua caminhada, ele já estaria ali pronto para aguardar tão somente o momento final da sua partida. Mas lá no capítulo de João, capítulo 21, versículo 12, Jesus já tinha dado uma orientação a ele, dizendo: Pedro, enquanto tu és novo, você pode se cingir e você pode ir para qualquer lugar. Traduzindo em palavras atuais. Mas quando fores velho, já não te cingirás mais e vão te pegar pela mão e levar por aí. Então, para quem está ligado nos céus, para quem está ligado na mensagem do Senhor, para quem está ligado na promessa que Deus fez algum dia no passado, se Ele te prometeu que Ele vai contigo até o final, que Ele vai mudar esse quadro da situação, que Ele vai mudar um diagnóstico, que Ele vai mudar uma sentença, não cabe a gente, não cabe a nós duvidarmos disso. Se Ele falou, está falado. Se Ele falou, não volta atrás. Se Ele falou, vai se cumprir. Se Ele trouxe a você a palavra efatá, abra-te, vai se abrir. Continua resiliente na caminhada. Continua resiliente buscando ao Senhor, porque certamente você vai alcançar a vitória. O nome do Senhor vai ser glorificado. E aqueles que acham, que estão torcendo contra, que dizem que não tem mais jeito, ou que até te sentenciaram, verão que você serve a um Deus que tudo pode. E esse Deus está aqui nessa manhã. Esse Deus está aqui nessa manhã, de ouvidos abertos, para ouvir a tua petição, o teu clamor, e responder, e dizer: filha, filho, efatá, essa porta vai se abrir. É normal. É normal sentir medo. É normal ter vontade de recuar. É normal achar que não vai dar certo. Até porque somos humanos. Mas Deus tem um propósito nisso. Não é causa perdida. Não é situação irreversível. Pode ser para o homem, para Deus não. E tem pessoas que por qualquer coisa, qualquer adversidade, a mínima que seja, já quer desistir, já quer entregar o cartão, já quer desistir da responsabilidade que Deus colocou nas suas mãos.
O pastor Ariosto não dorme. 2h da manhã ele mandou uma mensagem. Eu não respondi. Às 5 ele mandou de novo, eu também não respondi. Eu acordei às 8 e respondi a ele com uma palavra. Uma palavra de fé. Porque da carne eu não ia vir, não. Eu estou com um caroço aqui na garganta, que eu bebi muita água gelada naquele sol forte. E estou aqui com spray, com pastilha, com caixa de remédio em casa. E seria fácil, às vezes, dizer assim, olha, eu não posso ir, estou com um problema. Mas o que eu paro para analisar é o seguinte, nas minhas adversidades, nas minhas fraquezas, nos meus momentos, na qual eu estive mais vulnerável, Deus nunca me abandonou. Deus sempre se fez presente. E eu não posso, por um simples problema de inflamação de garganta, dizer que eu não vou fazer a obra, eu tenho que fazer a obra. Aí você pode perguntar, mas que obra é essa? Não sei. Talvez alguém aqui nessa manhã tenha entrado necessitando de uma palavra de ânimo, necessitando de uma palavra, um empurrão espiritual. A obra está sendo feita. Deus está me usando para te dizer, vai dar certo. Vai dar certo. Está difícil, mas vai dar certo. As portas estão fechadas, mas vai dar certo. O demônio se apresenta, mas vai dar certo. O homem se levanta, mas vai dar certo, vai cair, porque Deus é fiel. Éfata, a porta vai se abrir. Quantas situações Jesus passou? E a gente sempre centraliza a nossa visão para um Jesus divino. Está correto? Mas ele também passou as agruras aqui como ser humano, como homem. Quando ele estava na reta final ali da crucificação, o que ele falou com o Pai? Se possível for, afasta esse cálice. Não foi possível. Fazia parte do enredo da salvação. Ele tinha que passar por aquilo. Quantos homens na Bíblia? Elias. Você sabe o que é você abrir a boca e dizer, olha, vai acontecer isso, não vai acontecer isso, vai chover, e etc e tal, e Deus vai lá e ratifica a palavra do profeta? Só que num determinado momento, quando ele, de uma fraqueza psicológica, ele vai parar dentro de uma caverna, com medo de uma mulher. Não que as mulheres sejam inofensivas. Tem mulher braba aí, irmãos. Eu vi uma aqui agora, essa semana, por esses dias, que ela estava com um fuzil na mão. Foi, irmão, foi. Pegou o fuzil aí, saiu, policial, saiu dando tiro, o bandido matou. Depois que ele estava baleado no chão, foi lá, chutou a cabeça. As mulheres estão brabas, irmão. Mulherada está braba. Lá em casa eu fico com medo. Não é nem pelas atitudes, é só pela tonalidade da voz. Eu já sei, já vou chegar em casa, eu já fico me perguntando, o que é que eu fiz de errado? Mas aí depois muda o tom, aquela coisa toda, eu falei, isso aí deve ser problema da menopausa, ou alguma coisa desse jeito. Mas é assim, irmãos. Elias foi parar lá dentro da caverna. E ele achou que o mundo acabou. Ele estava achando que Deus... eu sou a última cocada, é isso que se fala, né? Não sei. A última bolacha do pacote. Ô Elias, tem um monte lá. Tem um monte lá, desce daí e vamos embora.
Eu não sei se nessa manhã você ou alguém aqui foi parar lá dentro de alguma caverna. Eu não sei se tem alguém aí escondido na caverna. Eu já estive escondido na caverna. Por isso é que eu digo para você, posso estar com a garganta inflamada, mas eu tenho um compromisso de fazer a obra. Mas eu cheguei, porque o crente, irmãos, quando ele quer entrar na caverna, ele se torna sem vergonha, desculpe o termo. Porque ele chega até a ter como referência versículos bíblicos, para querer justificar o seu estado de comodidade. Eu, por exemplo, na época de sem vergonha, eu falava assim, ó, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Não quero saber de nada. E fiquei assim há alguns anos. Mas se eu for parar hoje para analisar, digamos aí 8, 10 anos que eu fiquei nessa situação, aí querendo me escorar nas palavras de Paulo, será que alguém perdeu a salvação, não teve oportunidade de ouvir a voz de Deus pelo meu silêncio? O que você tem que entender é o seguinte, alguém depende de você. Hoje você quer um efatá na tua vida. Eu estou querendo os dons. Só que tem alguém que Deus tem um projeto e Ele já está necessitando desse efatá. E é você que vai levar a chave do efatá para abrir a porta para a vida dessa pessoa. Tu está entendendo que você não pode ficar dentro dessa caverna? Elias teve um estalo e foi embora, pulou fora. E foi tratar de fazer a obra. Porque Deus garante. Tem muito crente medroso. Porque na igreja existe isso. Existia um ditado antigamente, irmão, tu está passando uma prova porque Deus quer te conhecer. Isso é mentira, irmão. Deus já conhece eu e você antes da concepção. A encrenca é que muitas das vezes nós temos 40, 50 anos dentro da igreja e não sabemos qual é o Deus, quem é o Deus que nós servimos. Tem hora que Jesus te convida para abrir a boca e falar em nome dele. Porque as palavras têm poder. E quando Deus mandar você falar, abre a boca e fala. Eu não sei o que está querendo lá te oprimir. Eu não sei o que está te querendo colocar no canto da parede. Mas Deus manda te dizer, abre a boca, profetiza, manda sair, porque não pertence à tua casa, não pertence à tua vida, sai de fora. Portas precisam ser abertas, mas tem gente demais na situação. Mas também tem gente que está faltando. Mas por que eu vou na igreja? Eu dava aula numa escola bíblica dominical, não sei se você lembra. E eu ficava assim, aquele grupo de irmãos, e eu pegava aquela revista e estava ali ministrando aquela aula e falando, etc. e tal. E eu fiquei assim me perguntando, não é aquele louvor não, mas Senhor, eu estou aqui com uma revista na mão, e estou aqui debatendo um assunto, eu estou aqui fazendo um comentário sobre alguns temas. Qual é a relevância disso? Mas, Senhor, isso é uma coisa tão simplória. O que é que tu estás fazendo nisso aqui? Porque você ir num culto onde pula, roda, sapateia, eu gosto, irmãos. Só não consigo fazer por causa do peso. O maior sonho que eu tenho na minha vida é poder cair, na igreja. Mas se eu cair, irmão, tem que chamar um 93. É verdade.
A minha esposa, quando começa a pular muito, eu já tiro o óculos dela, porque ela vai cair. Eu toda semana estou lá no trabalho e tal. Aí você vê determinadas coisas que é de Deus, que são de Deus. Aí você até vê, não, isso aqui tem sentido, eu estou aqui porque eu estou colhendo, etc. Deus vai falar, profetizar, etc. Eu vou me alegrar, eu vou pular, rodar sapatear, dar um mortal. E lindo. Mas coisas simplórias, objetivas. Aonde Deus está nisso? Aí, Agostinho de Hipona escreveu 600 folhas perguntando assim: o que fazia Deus antes de criar o mundo? O que fazia Deus quando eu estou aqui na escola dominical? Sabe o que o Espírito Santo falou no meu coração? Só em tu entrar por essa porta eu já estou pelejando lá. Tu está entendendo? É só estar aqui. É só estar aqui honrando Ele. Honrando a palavra. Sede de aprender. Necessidade de ouvir a voz dEle. Buscar a presença dEle. É só estar aqui que Deus está lá. Deus está lá. Deus está visitando e vai trazer quem está fora. E crente que anda com engove, só bebe engove. Está morrendo de congestão. Porque acontece é o seguinte, deixa eu explicar uma coisa. Receber um efatá é muito bom. Curtir um efatá é maravilhoso. Saborear um efatá, Só que o efatá não é só teu. Esse negócio aí, esse efatá aí contigo, traz reflexo para terceiros. Sabe por quê? Porque é através do teu efatá que outros vão receber o efatá deles. E quando você não abre a boca para contar o teu efatá, agradecer o teu efatá, dizer que, olha, eu recebi o efatá, as minhas portas se abriram e o nome do Senhor foi glorificado. Quando fazemos isso, liberamos a bênção para outros. Agora tem gente não que fica retraída, aguardando. Deus está abençoando. Tem tanto milagre para contar e fica de boca fechada. Vai ter congestão espiritual. Às vezes tem algumas situações aí que está dependendo de desenvolver mais, mas não se desenvolve porque é egoísta, porque está com a boca fechada. Abre a boca e agradeça. Conta o que Deus tem feito na tua vida. Irmão, já passei tanta situação que eu vou lhe ser sincero. Tem horas que eu tenho que me disfarçar, pastor Ariosto. Não tem aquela história na Bíblia que a gente tem que se fazer de tolo para ganhar o tolo? Eu uso mais ou menos aquilo ali, que eu tenho que me disfarçar que sou um crente sem experiências, para poder até incentivar outros irmãos. Tantas noites mal dormidas, tanta preocupação já passei, quantas dúvidas. Vou te contar um segredo. A sua cama foi um lugar que Deus escolheu para que você venha ter paz. É para você deitar, dormir e descansar no Senhor. No dia seguinte,
Ele vai continuar pelejando a tua causa. E se o Efatá não chegar, no outro dia você dorme de novo. Não adianta nada você passar a noite em claro. Não adianta nada a tua preocupação ficar aflorada. Eu sou careca hoje por de tantos problemas que eu fiquei pensando na minha vida. Quando eu ia cortar o cabelo, eu esticava ele até a ponta do nariz, eu sabia que estava na hora de ir no barbeiro. Mas fiquei tão preocupado de tantos problemas que eu tive, que a minha marquise foi embora. Hoje em dia, para vocês terem uma ideia, e eu louvo a Deus por essa oportunidade. Aleluia nada, que a senhora não sabe, eu ainda não contei. Quem aqui já assistiu aquele filme aqui? Esse lado aqui eu não sei. Um Dia de Fúria. Alguém já assistiu? Era assim que eu acordava todo dia. A minha vontade todo dia era andar com um pedaço de cana na mão e sair já com ele de manhã cedo. Se alguém me olhasse, eu já atirava nele. Sabe o que é isso? Por quê? Porque eu não dormia. Eu estou aqui pregando, mas muitas coisas me faltam a memória. Você sabe por quê? Por causa do sono. Hoje em dia eu durmo ligado numa máquina. Só acordo bem porque a máquina está funcionando a noite toda. Até pouco tempo eu tinha 142 paradas cardiorrespiratórias por noite. Ou seja, da noite para o dia, minha esposa podia ficar com toda a minha riqueza. Aí tem aquele ditado assim, os antigos aqui. Quem é o mais velho aqui? É o senhor? Já está com 90? 102? 72. Ah, 72. Pensei que era 102. A falta do sono corroeu, de um lado 3,5, do lado 1,5 da minha memória. Nunca mais volta isso. Os mais velhos já ouviram dizer assim: fulano teve uma morte linda, dormiu e acordou morto. Aliás, isso é conversa de Satanás, irmão. Morte bonita. Cuidado, irmã. Essa morte, possivelmente, é por causa do problema do sono. E muita gente não sabe disso. E eu estava na fila para morrer assim. Eu cheguei para a neurologista e falei com ela: doutora, de 0 a 10, qual é a minha situação, a nível de gravidade? Ela, 9,8. Aí minha esposa começou a chorar, não sei de tristeza ou de alegria. Mas aí Deus abriu as portas dessa máquina. Aí eu durmo, é igual um conduíte de luz, com a máscara e ligo aquele botão lá, ela fica regulando a minha oxigenação a noite inteira. Se eu precisar de mais, ela injeta automático. Se eu precisar de menos, ela injeta automaticamente. Sabe quantas paradas eu tive, passei a ter? Menos de 5. Aí a médica virou e falou assim para mim: normal é até 5. Todos nós aqui temos alguma coisa durante a noite. Todos nós temos paradas. Até 5 paradas é normal. 140 está morto. Mas quem tem 140 usa a máquina, o máximo que consegue chegar é a 45. Eu estou em 2, 3, 1. Só que eu comecei a usar a máquina antes de ir na especialista da máquina.
Quando eu levei o exame lá, ele falou, o senhor está morto. Estou morto, mas eu estou esperando o meu efatá. Estou morto, mas estou esperando o meu milagre. E ela começou a me esculhambar. Mas eu estava com um relatório que eu já usava a máquina. Quando ela foi querer abrir o negócio lá e tal, não sei o que, eu disse, espera aí, Kézia, fala com ela aí. Ela jogou o relatório da máquina. O que é isso? Quando ela olhou de 140, caiu para 3, ela virou e falou assim, botou o carro na frente dos bois, mas está tudo certo. Continua desse jeito. Doutora, quando é que eu volto aqui para a próxima consulta? Nunca mais eu quero olhar para a tua cara. Foi a resposta que ela me deu. Então entenda uma coisa. Deus trabalha do jeito dele. Esse exemplo que eu trouxe aqui foi um exemplo que Deus abriu, direcionou uma porta para que eu tivesse um escape. Mas Ele é aquele que faz cirurgia. Ele é aquele que tem um varão de branco, que quando chega, aquele varão da cura, ele opera milagres e maravilhas. Talvez você possa estar hoje com um resultado de um exame que não seja favorável. Mas se você trabalhar direitinho esse negócio aí com Jesus, eu posso te garantir alguma coisa. Você vai voltar lá naquele médico e ele vai ter que te dizer, fulana de tal, efatá. Está escrito aqui no exame, efatá. A porta abriu. Tu não tem mais nada. Quarenta e tantos anos de crente que eu tenho. O primeiro pastor que eu tive foi um tal de Paulo Macalão, que ninguém deve conhecer, lá em Madureira. Ih, irmã, a senhora está velha, hein? Aprendi há pouco tempo. Eu não sei por que eu estou meio hilário hoje, que eu não sou assim, não. Culto de libertação, consagração, é culto que gordo sofre. São as vítimas preferidas dos profetas. Mas isso é comprovado cientificamente. O gordo está na consagração, já vai vir um profeta pulando. Olha, olha aqui o irmão. Jesus, toca nas veias dele. Desentope. Trabalha no coração, abaixa a pressão. Todo gordo é isso. Eu tive um congresso de gordo. Reuni uns 4 gordos que eles vieram me falar isso. Falei, irmão, não posso ir. E eu fiquei calado, né? Porque eu falei, não vou ser. E os gordinhos tudo falando, irmão, é um tal de negócio de me ameaçar com a veia entupida, o coração tá morrendo, e não sei o quê. Diabetes também. Olha esse pé inchado aí, Jesus. E eu na minha, só recebendo. O meu cardiologista tem 43 anos de clínica. Ele é um dinossauro clínico na área de cardiologia. Eu sou o único paciente dele que tomava 11 comprimidos para manter a pressão 17 por 12, que ele usou um termo, você está com a pressão decapitada, 12 por 8, com quase 160 quilos. Mas mesmo assim eu sou vítima dos profetas. Aí eu me irritei. Senhor, dá um livramento de morte. Expulsa esse infarto aí, essa morte súbita. Aí eu procurei o cardiologista, irmão. Fui fazer o teste de esteira. Chegou lá, era um boliviano. Comecei, vai correndo, daqui a pouco vai aumentar como se fosse uma ladeira. Eu falei, doutor, é 2 minutos? Não, são 10. Eu falei, não dá. Vou quebrar teu galho. Se você passar de 8, eu libero. Irmão, quando chegou nos 8, sabe o que eu fiz? Botei uma perna em cada lado e deixei a esteira passar. Eu falei, vamos voltar direitinho aí, porque agora eu tenho que fazer a desaceleração para poder medir isso. Resultado final, não tinha nada.
Eu não sei se tem alguém doente aqui nessa noite, nessa manhã. Eu não sei se tem alguém aqui que já escutou tanto falar de cura e talvez esteja precisando ouvir a palavra cura na tua vida. Eu quero te dizer que Deus me trouxe aqui nessa manhã para dizer que Ele ainda cura. Ele ainda muda o quadro do diagnóstico. Ele ainda faz cirurgia. Ele ainda trabalha. E Ele vai apresentar o Efatá na tua saúde. Você está precisando estar mais perto de Deus. Precisando se achegar mais a Ele. Cadê aquela intimidade? Logo você que tem o dom de cura. Cadê você, ô profeta? Cadê você que outrora expulsava os demônios? E hoje em dia diz, não, isso não é mais comigo. Que negócio é esse? Quem te falou isso? Deus não mudou nada do projeto que Ele tem na sua vida. Uma vírgula não foi mudada. Tem coisa grande aí para acontecer. Deus vai te usar. E à medida que Ele te usar, você vai recebendo. Olha, eu tenho horror quando o pregador começa assim, agora vira para o teu irmão e fala isso, agora vira para o teu irmão e fala aquilo, agora vai não sei o quê, agora você sai do teu lugar, vai ao seu lugar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quer ver um troço que eu acredito? Porque eu já vi acontecer. E eu vou encerrar aqui agora. Uma coisa, pastor Ariosto, chamada o poder do abraço. Tem uma irmã lá na sede, que ela, se ela puder, ela abraça até um mosquito que passa na frente dela. Ó. Aí eu comecei a observar ela, porque essa experiência do abraço eu vi uma vez numa consagração que eu e minha esposa dirigia. Uma irmã na igreja, muito assídua, muito presente, antiga, de história na igreja. Mas a gente olhava o semblante dela, sempre havia com uma tristeza. Por questões familiares, a gente mais ou menos imaginava, filho, esposa. Até que um dia, a minha esposa saiu do lugar aqui da frente e foi até ela ali assim e deu um abraço naquela mulher. Foi naquele dia que aconteceu um divisor de águas na vida dela. E o mais interessante é que ela voltou na casa de Deus. Nunca esqueça disso. Quando o teu Efatá chegar, volta aqui, ó. É aqui no altar. É aqui no altar para agradecer. É aqui no altar para expressar, ó. Deus fez um Efatá comigo. E tem gente que chega na igreja assim, irmãos, numa necessidade tão grande, um vazio existencial, que depende de um abraço. E às vezes você é que tem o dom de dar esse negócio desse abraço. Foi o ministério que Deus te deu. Então quando Deus te direcionar, vai lá e abraça a tua irmã. Vai lá, irmão, abraça o teu irmão lá. Porque é nesse abraço aí é que vai ter o Efatá duplo. Efatá para ele e Efatá para você. Seja vaso de Deus. Se deixe gastar na obra.
Se deixe ser usado por Deus, porque você vai ver as coisas mudando. Vai mudar. Efatá, abra-te. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Maravilha, hein, irmãos? Efatá, irmãos. Acordado ou está dormindo? Precisa acordar. Deus abençoe, pastor Helder, essa passagem, essa mensagem poderosa da parte de Deus para as nossas vidas nesta manhã. Eu recebi. Quem recebeu, diga glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos abrir a poderosa palavra de Jesus no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do 23, que diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós, faz isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo testamento no meu sangue, fazei isto toda vez que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer comer este pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Ontem eu conversei aqui com o André, e nós decidimos dar uma oportunidade de Deus usar de misericórdia para a vida do André. André, pode pedir perdão, André. Aí mesmo. Quando quer perdoar André, diga: Jesus é misericordioso. Tem mais alguém que quer pedir perdão, irmãos? Que o momento é você usar o afatá para perdoar. Porque tem pessoas que se enganam, né, irmãos? O afatá é quando você libera com sinceridade. Não é que você pede perdão, mas que você fica uma questão dentro dele quanto o irmão. É ele para lá e eu para cá. Será que no céu vai ter esse negócio? Você para lá e eu para cá. Acho que não vai ter isso não, né? Porque tem muitas pessoas que pensam assim, né, irmãos? Porque como eu moro lá no Mendanha e você mora aqui no bairro de Salvador, eu não vou ver mais ele mesmo, ele vai para lá, eu vou para cá. No céu não é assim não, tá? No céu não entra pecado, não entra fadiga, não entra tristeza, não entra dor, não entra sentimento ruim. Vai ter sentimento bom. Está todo mundo bem? Se você está bem aí, irmãos, com o seu irmão, você consegue olhar para o seu irmão e dar um sorriso para ele? Olha o bonitão aí. Ê, rapaz, saudade de você, lindão. Depois eu vou te dar um abraço. Tá todo mundo bem, né? Cadê o pão? Olha aqui, Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, Senhor, nesta manhã festiva, a qual estamos relembrando, Senhor, a sua morte na cruz do Calvário, para a remissão dos nossos pecados. Deus, está aqui em minhas mãos esse pão que simboliza a tua carne mortificada na cruz, Senhor. Pedimos ao Deus a consagração desse pão, e que todos quantos participarem, Senhor, se houver alguma enfermidade, que possa ser curada para a glória do seu nome, porque tu és o Efatá dessa igreja. Pai querido, consagre este pão a ti, Pai, em nome de Jesus, amém. Tendo dado graças, partiu.
Depois tu dá um abraço nele, dá um beijo, faz um carinho. Quando quer receber, irmão, esse perdão, diga: Jesus vem breve. Tá perdoado aí, lindão? Eu vi que você fez um coraçãozinho pro teu pai. Ai, meu Deus, só Jesus fazia essas coisas na igreja, irmãos. Porque ele está na casa, viu, irmãos? Tá dando glória aí, igreja. Há uma presença poderosa em nosso meio. Tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Pode sentar, irmãos. Pode servir, irmãos. Plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer um plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Declare! Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me
todas as vezes comer este pão e beber esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Pode participar. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Fica de pé, irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, te agradecemos, ó Pai, por essa manhã, Senhor, as maravilhas que tu tem operado aqui nesse lugar. E te apresentamos, Senhor, esse suco da uva e consagramos a Ti, Senhor, que a partir desse momento, ó Deus, Tu venha derramar Tuas virtudes sobre esse cálice. E ao participar, Senhor, nós possamos, Senhor, ter vida e vida com abundância. E Teu Espírito Santo, Senhor, possa cada dia mais fazer morada no nosso coração, nos limpar, nos purificar, nos santificar, para a honra e glória do Seu nome. Que sejamos, Senhor, que haja, Senhor, participar desse cálice, cura, Senhor, física, cura na alma, libertação, transformação, operando maravilha na nossa vida, para a honra e glória do Seu nome. Nós te pedimos, te agradecemos, já crendo, amém. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso toda vez que beberdes em memória de mim, disse Jesus. Pode servir, irmãos. Isso, cante conosco. Dispor minhas fraquezas, defeitos e falhas, não vou esconder um amigo.
e todas as vezes comer esse pão e beber esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Pode participar. Nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que o meu Deus. Pega aí, Não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que o meu Deus. Torna luto em festa, a vergonha em glória. Traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho. O Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. você pode aplaudir o Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, irmão. Vamos orar, irmãos, agradecendo a Deus pela Santa Ceia e pela campanha do quilo que muitos irmãos nos trouxeram. Pedir os irmãos, por gentileza, para ir trazendo, irmãos, durante a semana, que a gente precisa dessa ajuda para poder fazer a cesta básica para os irmãos que precisam da nossa ajuda. Então, faça isso com carinho, com amor, com alegria, com dedicação. Então, traga, irmãos, se você puder trazer de noite, tarde de noite. Se você puder trazer durante a semana, traga durante a semana, em nome de Jesus de Nazaré. É só um aviso, irmãos, para os departamentos que mexem com a cantina, para ter um cuidado, irmãos, de quando desligar o freezer ou a geladeira, para poder ligar de novo. Esse novo freezer que a gente colocamos, ele tem um botãozinho, se você passar a mão ali, ele já desliga. Então, só ficar atento, irmãos, porque às vezes, irmãos, recada as coisas para poder vender, aí estraga tudo porque descongelou o freezer ou a geladeira. Então, só para os irmãos terem esse cuidadinho para as coisas não acontecerem. É muita gente trabalhando na cantina. É todos os departamentos precisa da cantina para poder garear fundo para o seu departamento. Tá bom, queridos? Vamos orar, pedindo a Deus que Deus possa abençoar, agradecendo a Deus pela campanha do quilo e também pela Santa Ceia, em nome de Jesus de Nazaré. Vamos ficar assim. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado sobre esse momento no qual nós passamos juntos, Senhor, participando do corpo e do sangue de Cristo Jesus. Temos parte contigo, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, venha também abençoar, Pai, a campanha do quilo. Os irmãos que trouxeram e aqueles que esqueceram, Senhor, que há de trazer ainda, Senhor. Senhor, venha capacitar, venha multiplicar cada vez mais as suas fazendas, Pai, suas rendas. Pai, nós pedimos a Ti, Pai, que possamos ter um domingo abençoado, um almoço, Pai, entre famílias, Senhor, abençoado, amando e respeitando um ao outro, Pai. Pai, agora nos leva em paz e segurança, Pai. É o que eu te peço nesta manhã, nesta hora, no nome de Jesus. Amém, Deus. Amém, irmãos. Podeis assentar, irmãos. Tem um pedido aqui para louvar o Senhor Jesus, acho que é o Niltinho. Não sei se eu achei aqui. Cadê ele? Vem cá, filha, é você que vai louvar o Senhor Jesus. Pode orar, irmãos.
Eu saúdo o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Você pode falar, meu irmão, declarar essa manhã linda, maravilhosa, que é manhã de festa, meu irmão. Se você não glorificou o nome do Senhor, está perdendo tempo. Se liga, é o último dia da igreja nessa terra, irmão. Pode declarar isso para os teus irmãos aí, ó. Eu queria apenas uma chance para falar do grande amor de Deus, meu irmão. Não perca essa oportunidade de falar. Você que serve a Cristo, precisa pronunciar Cristo, meu irmão. Glória! Graças te dou, Senhor. Maravilha! Louvado seja o teu nome, Senhor. Tu és grandioso, poderoso, maravilhoso, justo e fiel em nossas vidas. Que maravilha! Eu queria apenas uma chance, Jesus, para falar do grande amor de Deus, expressar o quanto eu amo e o adorar como um mais lindo louvor. Reconheço teu amor na minha vida, Jesus Cristo, sem você não há saída. Oh Deus, eu preciso de você, nunca mais vou te esquecer, pois meu coração é teu. Não adianta ocultar o que passou, não adianta eu me fechar pra esse amor. Se Jesus Cristo me tocar, minha alma sentirá a alegria que somente em Jesus você pode encontrar. Reconheço teu amor na minha vida, oh Deus. Jesus Cristo, sem você não há saída. Como eu preciso de você, nunca mais vou te esquecer, pois meu coração é teu. Não adianta ocultar o que passou, não adianta eu me fechar pra esse amor. Se Jesus Cristo me tocar, a tua alma sentirá a alegria que somente em Jesus eu posso encontrar. A alegria que somente em Jesus eu posso encontrar. A alegria que somente em Jesus eu posso meu Deus amado. Opa! É muita maravilha, meu irmão. Você não tem noção que eu estou sentindo aqui agora. É a presença de Deus mesmo. Olha a conta que está ficando no meio do caminho, meu Jesus. Vamos servir a Ele espírito e verdade. Graças a Deus, irmãos. Vamos continuar com esse amor vivo em nossos corações, em nome de Jesus. Cadê o Mário, irmãos?
Mário, o pessoal, irmãos, que Mário chamou para ajudar ele em missões, evangelismo. É porque tu ficou curado, irmão, pode ficar tranquilo. Vem cá, quem? Os irmãos que ele chamou, vem aqui na frente, irmão. É porque ele me deu o nome, só que está lá dentro do carro, meu Alex, o Rui. O Dinon, está aí, irmão? Cá, Cláudio. Vamos orar para essa equipe, irmãos, para ajudar ele aí. Ele não é bobo não, irmão. Os irmãos, pode ficar de pé, irmãos? Vamos orar para essa equipe. Os irmãos podem ajoelhar. Um homem já está com 78 anos, não consegue. Vamos orar, irmãos. Vamos agradecer a Deus por esse momento. Pai de amor e bondade, nós estamos entregando nas tuas mãos essa equipe, Senhor, que vai trabalhar com evangelismos e missões na tua casa, Senhor. Fortalece, dando graça, meu Deus, meu Pai, de amor e bondade, porque cada um deles, meu Deus, meu Pai, tem um efatá dentro de ti, Senhor da glória, e eu creio, meu Deus, meu Pai, que as portas vão se abrir, meu Deus, meu Pai, e os teus filhos vão fazer a tua obra com alegria. Eu te apresento a ti, em nome de Jesus. Amém. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, que ocupado quer estar, sim, na vinha do Senhor. Irmãos, nós queremos também apresentar neste momento, pode sentar rapidinho 2 minutos, nós vamos terminar já o culto. Na próxima sexta-feira, dia 24, às 19 horas, nosso culto Outubro Rosa. Palestrantes, jovem Criele e irmã Letícia da sede, tá bom? Está aí nosso culto no Outubro Rosa, sexta-feira da vitória. Vira para o seu irmão e fala assim, ó, não perde esse culto, crente. Cadê a irmã Adriana? Ela está pedindo para todo mundo vir de rosa, irmão. É rosa? Pode vir aqui. A paz do Senhor, igreja. Só aproveitando a pergunta, os homens também. De rosa. Em homenagem ao Outubro Rosa. Se não tem blusa rosa, vem com a gravata rosa. Amém? Queridos, é rapidinho. Em nome do Departamento de Família, nós gostaríamos de agradecer. Hoje estamos com mais uma missão, fazendo mais um Festival de Delícias. Então, o Departamento de Família gostaria de agradecer por cada doação, por cada compra, por tudo que a igreja tem apoiado o Departamento de Família. Sem vocês, nós não conseguíamos realizar o que nós realizamos. Gente, é uma loucura. Só ontem eu estava fazendo 2 medidas de cuscuz, manjar, mousse, 3 tabuleiros de empadão. E fora as outras doações, fora o que a Fernanda também faz, gente, mas para a honra e glória do Senhor, nós vendemos tudo. E assim, nós queremos agradecer imensamente o apoio da igreja. Amém? Beijo, ó, amamos vocês. Ficar de pé, irmãos, vamos agradecer por essa manhã abençoada que o Senhor tem proporcionado para nossas vidas. Quando estão indo para casa abençoado, diga glória a Deus. Quantos vão almoçar abençoado, diga aleluia. Quantos vão tomar o café da manhã dando glória a Deus? Então, vamos orar nesse momento. Vem cá, Cláudio, orar para o término do culto. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado por esta manhã abençoada, Senhor. Aprendemos a Tua Palavra na Escola Bíblica Dominical, participamos da Santa Ceia. Agora, Pai amado, Pai querido, estamos indo para nossa casa, Senhor, que o Senhor venha abençoar, Pai amado, Pai querido, até a chegada, Senhor. Abençoa essa tarde, Pai amado, Pai, que possamos estar com a nossa família almoçando, Senhor. E logo mais, Senhor, venha abençoar, Pai amado, Pai querido, o culto, Pai amado, Pai querido, da festividade dos jovens, Senhor. Que almas venham se render através da palavra, Pai amado, Pai querido. Prepara a liderança que está na frente desse trabalho para que tudo venha dar certo, Pai. E o Seu nome seja glorificado. Entrego tudo em Suas mãos, crendo na vitória de todos nós, em nome de Jesus. Amém. Vire para o seu irmão que está ao seu lado e fala assim, olha, o culto hoje vai começar às 17h40. Ah, irmãos, nós estamos, é o último dia da festa da nossa União Jovem. Então, 17h40 em ponto. Nós estamos começando o nosso culto. O Senhor...
Abre o olho e olha aqui para o teto. Culto dos varões. Irmão. Mandaram anunciar aí, mano. Culto dos varões. Para quando é esse culto, irmão? Dia 26. Quem é o pregador, irmão? Eu vou fazer, antes da bênção apostólica, irmãos, eu preciso fazer mais uma oração, porque a gente colocamos um bebedouro novo ali. Quem viu o bebedouro novo, irmão? Já bebeu a água dele? Abençoado. Então a gente compramos um bebedouro novo e também, lá dentro da cantina, a gente colocou um freezer novo lá também. Então nós vamos apresentar o freezer e o bebedouro ao Senhor Jesus. Apresentar o bebedouro e o freezer. Deus Todo-Poderoso, maravilhoso e eterno, que já nos proporcionou esse momento maravilhoso em Tua presença. Nós agora apresentamos a Ti, Senhor, esses 2 aparelhos, Senhor. Esse bebedouro, Senhor, Deus, esse freezer, Senhor, que foram comprados para a Tua obra, Senhor. Abençoa, Senhor, que seja usado, Senhor, com sabedoria, para a glória e honra do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as doces consolações do Espírito Santo, que esteja com todo o povo de Deus que aguarda a vinda de Jesus, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam ao seu nome, a sua glória, para o povo de Deus. Deus vos abençoe.